Olá, pessoal, tudo bem? Pensando nos filmes que eu analisei, um deles me chamou a atenção por causa de uma cena em questão, que o Bill e o estupro da protagonista. A cena não é mostrada, mas os personagens conversam sobre o ocorrido. E isso me fez pensar sobre esse tipo de temática dentro do cinema. Afinal, o uso de cenas de estupro é controverso, mas será que é aceitável? É possível retratar a violência sexual nos cinemas? De que maneira? Para entender melhor essa questão, conversei com a antropóloga e crítica de cinema Isabel Wittmann. Vamos conferir? Cinema nunca é sobre realidade, mas está sempre refletindo, de certa forma, coisas que estão próximas da gente na nossa realidade. Mesmo filmes de fantasia e ficção científica são reflexo da nossa sociedade, da nossa cultura, do nosso momento contemporâneo. Então, acredito que seja normal que o cinema também reflita sobre as nossas violências cotidianas, sejam elas de qualquer tipo, né, incluindo a violência sexual. O que acontece muitas vezes, Laura Mulvey é uma pesquisadora, por exemplo, que falava que o cinema clássico ele colocava o olhar da câmera como masculino, o olhar do espectador como masculino, e o olhar do espectador se projetava para dentro da cena pelo protagonista, que também era entendido como masculino. Então, era tudo feito nesse sentido de que se tomava como as pessoas que iam ver aquelas cenas como homens sempre. E as imagens eram criadas para o olhar desses homens. Por isso, muitas vezes, as violências que eram perpetradas contra mulheres em cena eram feitas de uma maneira que, de certa forma, agradasse a esse olhar dos homens. E por isso, muitas vezes, cenas de estupro, por exemplo, que deveriam ser entendidas como cenas violentas, apareciam como imagens sexualizadas, de um corpo feminino sendo sexualizado dentro do processo de brutalização, né? Eu acredito que como eu mencionei, como o cinema está refletindo as questões contemporâneas, existe sim a possibilidade de ser usada a cena de estupro e que ela não seja feita com esse olhar que sensualize a violência e ao mesmo tempo que não seja usado com estereótipo narrativo de que a violência sexual dá forças à mulher e torna essa mulher mais motivada. Ou ainda um outro estereótipo que a violência sexual é colocada em cena para motivar um personagem masculino que tem proximidade com a personagem que é violentada. Esses são casos muito recorrentes. Uma maneira de fazer isso seria justamente quebrando essa linha dos três olhares masculinos. Então, se a gente entende que quem está representando o espectador dentro da narrativa não é um personagem masculino, mas a própria mulher, e às vezes a própria mulher que está sendo violentada, isso já ajudaria. Se a gente entende que a pessoa que está assistindo o filme não necessariamente vai ser um homem, mas pode ser uma mulher, ajuda. E se a gente entende que o olhar da câmera que está simbolizando o olhar da direção, e aí a possibilidade de uma direção feminina, então, com certeza, assim, a gente pode conseguir quebrar essa questão narrativa, né? E aí eu cito como um exemplo o filme Terra Fria, da diretora Niki Caro, que é um filme que lida com uma história real de violência sexual e tem uma cena de estupro envolvendo a atriz Charlize Theron. E é um filme que, em momento algum, tira o peso da violência daquela cena e nem sexualiza aquele momento. É um filme que te dá realmente a profundidade do que é aquela ação, né? Então, sim, não acho que a gente tenha que excluir a possibilidade de cenas de estupro justamente por essa questão da reflexão das nossas condições de sociedade. Outras violências também são retratadas e geram essas reflexões por conta do espectador, né? A questão é como fazer isso e aí quebrar esses processos de olhares repetidamente masculinos na produção.